Você já se perguntou qual era o valor justo na hora de comprar uma ação? Você já ficou na dúvida se alguma ação estava cara ou barata na hora de tomar uma decisão de investimento? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas duas perguntas, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final. Fala galera, meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre valuation e precificação de ativos. Vou falar aqui um pouquinho desde o básico até os métodos de precificação em si e você vai sair daqui sabendo o que é, como fazer, por que fazer, quando fazer, qualquer um pode fazer valuation e muito mais. Então já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal para o YouTube saber que você gostou da ideia desse conteúdo e me ajudar a levar ele para mais gente. Então vamos lá. Antes de mais nada, o que é valuation? De forma bem resumida, é o processo de avaliar qual que é o real valor de alguma empresa, seja ela uma empresa familiar ou alguma empresa que vale bilhões e tenha ações na bolsa. E por que alguém faria valuation de uma empresa? Ultimamente, as pessoas estão sabendo o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. E antes da gente comprar qualquer coisa, a gente precisa pelo menos ter uma noção de quanto que aquela coisa vale. Eu acho que você aí não compraria um sanduíche do McDonald's se ele custasse R$200, né? Na minha cabeça isso não faz sentido, imagino que na sua também não. Basicamente porque um sanduíche do McDonald's não vale isso tudo. E na hora que a gente vai comprar ações, por exemplo, a ideia é exatamente a mesma. A gente tem que saber quanto que aquela empresa vale para saber se o preço dela é justo ou não. E aí a gente só vai saber se aquele valor que está aparecendo na tela para a gente é caro, é barato, se a gente souber quanto que aquele ativo de fato vale. E a gente vai saber isso na hora que a gente calcular o seu valor intrínseco através de algum método de valuation. Mas beleza, a gente fez o valuation e chegou num preço justo de R$20 por ação. O que isso significa? Se essa empresa ela está sendo negociada ali na bolsa por R$16 e de acordo com a nossa tese, com as nossas premissas, com os nossos cálculos, a gente chegou num preço justo ali de R$20, significa que ela está sendo negociada com um desconto de 20% em relação ao seu valor intrínseco. No longo prazo, a tendência é que o preço vá de encontro até o seu valor justo. Por outro lado, se a ação está sendo negociada acima do preço justo, a tendência é que ela caia. Então, talvez seja uma boa hora para a gente esperar uma oportunidade um pouquinho melhor ou até mesmo apostar na queda das ações. Então, a gente pode operar vendido, mas isso é tema para um outro vídeo. E como fazer o valuation? Existem diferentes métodos de precificação de ativos, eu vou focar aqui em dois dos principais, que são o valuation por múltiplos e o fluxo de caixa descontado. Primeiro, o valuation por múltiplos. Ele é bem simples, ele também é chamado de valuation comparativo e ele é feito pela comparação de empresas similares, na grande maioria das vezes entre empresas do mesmo setor. Então nesse método basicamente a gente vai realmente comparar múltiplos de diferentes empresas para ver se o múltiplo de uma empresa está maior ou menor do que da outra e da média do setor, para saber se aquela empresa está cara ou barata. Então vamos para um exemplo prático aqui. Um dos indicadores usados para fazer esse valuation comparativo é o EV/EBITDA. Se você não sabe sobre esse EV/EBITDA, não sabe o que é, vou deixar aqui em cima em algum lugar um vídeo que eu explico exatamente o que é, quais as vantagens, quais as desvantagens desse indicador. Então na hora que acabar esse vídeo aqui, você corre lá para assistir o outro. E como é que funciona? Se uma empresa tem 200 milhões de EBITDA ao longo de um ano, e a média do setor daquela empresa está sendo negociada a um EV/EBITDA de 15 vezes, significa que o enterprise value dessa empresa vai ser 15 vezes 200, que é igual a 3 bilhões. Outro indicador para a gente fazer o valuation comparativo é o famoso que todo mundo conhece, o PL, preço sobre lucro. Se a empresa teve 100 milhões de reais de lucro ao longo dos últimos 12 meses e a média ali do setor está sendo negociada a um múltiplo preço sobre lucro de 20 vezes, então provavelmente o preço daquela empresa, o valor de mercado dela deveria ser 20 vezes os 100 milhões de lucro, que totalizaria 2 bilhões de reais
de valor de mercado. E mais uma vez, não sei se você sabe, mas tem uma pequena diferença entre Enterprise Value e valor de mercado da empresa, e naquele vídeo que eu coloquei ali em cima eu explico para você essa diferença. Já o outro método de precificação de ativos é o fluxo de caixa descontado. A ideia por trás dele é que uma empresa vale o tanto que ela vai gerar de valor para os seus acionistas de hoje até a perpetuidade, até o infinito. Então a ideia é trazer todos os fluxos de caixa que essa empresa está gerando de hoje até o infinito, todos a valor presente, descontando por meio de uma taxa que está associada ao risco daquele investimento. Esse valor gerado para o acionista ele é medido através do fluxo de caixa livre para a empresa, que é basicamente o tanto de dinheiro que sobrou em caixa, que a empresa gerou de caixa naquele ano, depois de pagar tudo que ela tinha que pagar, quanto de dinheiro sobrou no bolso do seu acionista. Você já deve saber que R$100 hoje não vale a mesma coisa do que R$100 10 anos atrás e não vai valer a mesma coisa do que R$100 daqui a 10 anos. Então existe essa diferença do valor do dinheiro no tempo e um dos motivos para isso acontecer é a inflação. Por esse motivo, a gente vai ter que pegar cada um desses fluxos de caixa que a empresa vai gerar ano após ano e trazer todos eles a valor presente. O que é isso? A gente vai ver quanto que vale aquele valor X de fluxo de caixa que ela teve naquele determinado ano hoje. E a gente vai fazer esse cálculo através de uma continha matemática que a gente vai descontar aquele valor a uma taxa determinada que ela é conhecida como custo médio ponderado de capital. Esse custo médio ponderado de capital é uma taxa que diz respeito ao custo do dinheiro que a empresa está utilizando, tanto o dinheiro dos sócios, do capital próprio, quanto o dinheiro de terceiros, como empréstimos e financiamentos. Então a gente vai pegar o custo médio ponderado desse dinheiro, que é uma taxa muito associada ao risco também que a gente está correndo naquele investimento, para fazer essa conta. Se você quiser um vídeo exclusivo sobre o custo médio ponderado de capital, comenta aqui embaixo. Quero um vídeo do custo médio ponderado de capital, que eu vou gravar um vídeo exclusivo sobre isso. Beleza, Stuart, eu já entendi que eu vou ter que descontar esses fluxos de caixa a uma determinada taxa que eu vou calcular, mas como que eu vou saber qual que é esse fluxo de caixa que eu vou ter que descontar? Então, dá uma olhada nessa tabela que eu vou deixar aqui. Bom, basicamente é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar todas as receitas da empresa, subtrair os custos, despesas, pagamento de juros, imposto e tudo isso que eu vou deixar anotado aqui para chegar no fluxo de caixa livre para a firma. Eu não vou alongar muito aqui, mas a gente teria que estimar cada um desses itens para os próximos anos, pode ser para os próximos 3 anos, 5 anos e 10 anos, e no finalzinho a gente vai calcular o valor residual, que é o valor da perpetuidade daquele negócio, e trazer tudo isso a valor presente. Eu não vou me alongar muito aqui em cada um desses itens, porque iria demorar muito tempo para falar um por um, mas é basicamente isso. Então eu vou deixar aqui a planilha com esses números que eu estou deixando aqui para você baixar caso você tenha interesse. E igual eu falei, o mais difícil do processo do valuation é estimar qual que vai ser a receita, qual que vai ser o custo, a despesa de cada um dos anos. Então eu vou ter que deixar isso para um próximo vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo também para eu ficar sabendo. E eu acho que vocês já entenderam também que o que a gente está tentando fazer é basicamente prever o futuro. Óbvio que com base em dados, muito bem embasado, mas é uma tarefa difícil. O valuation é parte ciência e parte arte, e é exatamente aí que está a maravilha do negócio. A gente precisa entender muito bem a respeito daquele negócio e saber o que a gente está fazendo. E também não existe certo e errado no valuation. Pessoas diferentes usam premissas diferentes e chegam a preços-alvos, a valores de mercado diferentes. E é essa a maravilha disso tudo, porque não existe certo e errado, igual eu falei aqui. A subjetividade em todo o processo de avaliação de empresas é enorme. Existem casos de investidores muito famosos que estavam comprando uma ação ao mesmo tempo que outro investidor estava vendendo a mesma ação. Então, para um, aquela ação estava cara e para outro estava barata. E é por isso que o mercado de capitais é muito interessante. 2 dos maiores investidores tinham opiniões opostas em relação a determinada empresa em determinado momento. Mas e aí, qualquer um que quiser pode fazer valuation? Você que está aí sentado assistindo esse vídeo, pode fazer valuation? Poder pode, mas é um processo muito trabalhoso, muito demorado, exige tempo, esforço
Então, o mais recomendado a se fazer é terceirizar esse serviço para alguém especializado, alguém que trabalha com isso, como por exemplo as casas de análise. Nas casas de análise vão existir vários profissionais que vivem de calcular o valor justo de empresas para dar recomendações de compra ou venda de determinada ação. Eu, por exemplo, eu sou assinante Black da Suno Research, que é uma casa independente que me ajuda a tomar essas decisões de investimento. Eles analisam as empresas para mim, me mandam os relatórios de acordo com o que eles acreditam sobre as determinadas empresas, eu leio os relatórios, vejo o que para mim faz sentido, o que não faz e a partir disso eu tomo a minha decisão de investimento. Eu considero que eu tenho um conhecimento técnico muito bom em relação a isso, mas se eu fosse procurar empresa por empresa, analisar cada uma para só depois tomar minhas decisões de investimento, eu ia gastar muito tempo e não é exatamente essa a minha atividade principal. Então, para isso, eu delego isso tudo, que eu vou poupar muito tempo e eu já leio só os relatórios já prontos. Por isso, o que eu te recomendo a fazer é exatamente isso. Se você não é aquele apaixonado por análise de empresas, valuation, e não quer perder muito tempo com esse trabalho, talvez a melhor opção seja também terceirizar esse processo de análise. Mas tem um detalhe muito importante aqui, a gente nunca pode confiar cegamente em alguém para falar o que a gente deve ou não fazer com o nosso dinheiro. Se tem que comprar uma ação, se tem que vender. Então, o melhor a se fazer é realmente se capacitar, estudar, saber o que está fazendo para ter senso crítico de avaliar a decisão daquela casa de análise. Se você não conhece nenhuma casa de análise, a que eu assino e que eu recomendo é a Suno Research e eu vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição para você receber os relatórios semanais de análise que eles fazem. E eles mandam por e-mail, você só vai ter o trabalho de ler e ver se aquilo faz sentido para você e depois tomar sua decisão de investimento. Isso vai te poupar muito tempo e vai valer muito a pena. Por outro lado, se você tem interesse de aprofundar mais no tema, quer aprender a fazer valuation, calcular todas as premissas uma a uma, quer fazer uma coisa muito bem feita, eu vou deixar aqui também uma sugestão de curso completo e avançado de valuation para você tomar o seu primeiro passo. E se você quiser também sugestões de livro para aprender a fazer valuation, o Papa do Valuation hoje em dia é considerado o Damodaran. Vou deixar aqui alguns livros deles para você ir lá na Amazon e comprar. É bem simples, bem rápido, são sensacionais. E aproveitando, deixa aqui nos comentários também se tem alguma das partes do valuation que você gostaria que eu aprofundasse aqui, falasse um vídeo exclusivo só dela, porque esse vídeo aqui ia ficar um pouquinho longo se eu fosse falar de tudo muito aprofundado, então deixa aqui para eu ficar sabendo. Então é isso, galera, não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação. Meu nome é Henrique Stuart, esse é HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo.